Porque na terceira reportagem da série sobre mobilidade, nós vamos saber então se os motoristas de Aracaju estão respeitando as faixas de pedestre. E os pedestres, hein? Será que estão atravessando nas faixas? O pedestre tem paciência, mas o motorista não dá preferência. Pelas ruas do centro de Aracaju, esta é uma cena comum. Os motoristas têm pressa e invadem a faixa de pedestres, mesmo quando essas pessoas ainda não terminaram de atravessar. Olha só esta senhora, cheia de sacolas pesadas nas mãos. Ela precisa atravessar. Passa um carro, outro, e só depois que a pista fica vazia, ela passa para o outro lado da rua. A todo instante a cena se repete. Conseguir a preferência é questão de sorte aqui. Coisa rara, mas tem os motoristas que respeitam. Os pedestres têm dificuldade também para atravessar na faixa quando existem obstáculos pela frente. Foi difícil? Ficou complicado para o senhor atravessar? Com certeza, ficou sim. E o que dizer deste obstáculo? O motorista estacionou sobre a faixa de pedestres para atender o celular. Está certo isso? O guarda estava ali para lembrar que não. E falando em pedestres, eles também por muitas vezes não tomam cuidado e acabam atravessando fora da faixa. E as desculpas são muitas. Eu estava distraída. Alguns tentam dar explicações e nos convencer de que estão certos. A maioria dos motoristas também não obedece à faixa, né? E às vezes para em cima, ocasionando que a gente passe fora da faixa. Bom, então, como eu disse, eu vou voltar a falar com a repórter Priscila Bittencourt, que está aqui com a gente. Priscila, muitas vezes falta um pouco de bom senso e falta educação também, né? Pois é, né, líder Van? Se um colaborar, o outro colaborar, fica todo mundo bem. A gente está vendo agora os ciclistas passando aqui pela faixa de pedestres. Eles estão corretos, eles podem circular pela faixa justamente para manter a segurança. A faixa aqui está pintada, está um pouquinho mais apagada, mas é o ambiente seguro para o pedestre circular. É claro que como nós estamos aqui, olha só, na faixa, nesse momento não tem nenhum pedestre fazendo a travessia e os carros estão passando sem parar com uma certa velocidade. Agora existem regras para que se circule aqui. A responsabilidade não é só do motorista e nem só do pedestre. Eu vou conversar com a Mônica Liberato, que é coordenadora de educação para o trânsito. A gente vai ficar no cantinho aqui da faixa para não atrapalhar no trânsito, mas para que a gente possa também mostrar essa sinalização. Vamos falar um pouquinho sobre essa regra, para que as pessoas entendam como deve ser o funcionamento ideal dessa sinalização. Para os carros, quando é obrigatório parar? Quando eles for se aproximando de uma faixa, ele já tem que reduzir, né, para poder identificar se tem ou não pedestre para parar. Já começa por aí, e isso é raro de ver, né, os condutores reduzindo próximo de faixa de pedestre. Mas também é muito importante que o pedestre sinalize. Não adianta você ficar numa faixa de pedestre sem sinalizar, porque o condutor não vai identificar que você quer passar. Então, nós semanalmente estamos fazendo essa orientação, tanto para o condutor, essa atenção, né? A gente está vendo ali, ó, o pessoal passando um pouquinho fora da faixa, no caso do pedestre. Aqui, ó, o pedestre sinalizando, pedindo a passagem. Senhor, com licença, o senhor sempre sinaliza assim quando vai passar? Sim, que é importante passar sempre sobre a faixa. É uma forma de manter a segurança. Com certeza. Se o senhor entrar na faixa sem dar sinal e caminhando direto, o senhor acha que o senhor está correndo risco? Porque o condutor, ele não para. Sempre tem que pedir para ele parar. É difícil ter um motorista que pare espontaneamente. Não todos, né? Mas alguns sempre param. Mas é difícil, mas tem que sinalizar para parar. Tá certo, sempre pode seguir seu caminho com segurança. Um bom dia para o senhor. A gente viu ali o pedestre dando sinal, deu um joia para o motorista, tá certo o que ele fez? Tá certo, é o que os nossos orientadores ensinam para os pedestres, fazer o sinal, né, do legal. Porque aí o condutor vai vendo, vai parando. Quando o primeiro condutor parar, ele continua andando na faixa. E vai, mas tem que ir com atenção, porque de repente o segundo não para. Então ele continua com o sinal para que o segundo também pare. Aí sim, ele passar com segurança. E tem gente que passa na faixa, acha que a faixa é o local do pedestre, ali eu estou seguro, eu tenho razão, e aí passa sem dar nenhum sinal. Ele também está errado? Ele tem que agir com uma cautela para evitar esse acidente? Também está errado, porque a gente ainda não tem essa cultura dos condutores parar obrigatoriamente na faixa, tendo ou não pedestre. Então, é muito importante essa sinalização, né? Às vezes tem faixa que é próximo de ponto de ônibus. O condutor não sabe se ele está esperando o ônibus ou se ele quer passar. Então, o sinal sempre é o mais importante. Olha aqui
Agora sim, olha lá, tem uma senhora fazendo a travessia, você viu que ela foi orientada pelo agente de trânsito, está passando aqui pelo meio da faixa, e essa faixa, a gente vai mostrar agora, vou pedir para o Eduardo mostrar para a gente, olha só, a pintura que é feita no chão, tem essas faixas aqui, e logo ali tem uma outra sinalização, uma outra faixa, que é o ponto de parada do motorista, não adianta parar em cima da faixa. Não, não adianta, até porque você pode até assustar. De repente tem um idoso, ele vê você parar fora da primeira faixa, ele pode se assustar, cair, o idoso é muito frágil. Mônica. Então, o importante é parar nessa primeira linha, né, que é o limite, para que o pedestre seja seguro. Vamos ouvir o Lidervan, que tem uma pergunta, pode falar, Isso, Lidervan. Mônica, muito bom dia, obrigado pela sua participação. Uma outra situação que é muito comum a gente observar também, eu já vi várias vezes, o pedestre ele está atravessando aí na faixa, chega o carro e fica se aproximando mesmo, como se fosse para ele acelerar mais. E às vezes acha ruim, inclusive, porque é como se ele estivesse atrapalhando o trânsito. Quando eu falo dessa questão do respeito duplo, da compreensão, porque é aquilo que a Priscila falou, é importante que esse pedestre passe na faixa, mas também que esse motorista tenha a compreensão, entenda que ele está fazendo o certo, ele tem que passar por ali mesmo e ele tem que respeitar. Pois é, e falando sobre essas orientações, isso que você falou, Lidervan, qual é o período que o motorista tem que ficar parado? Até que ponto da travessia do pedestre? Até ele chegar na calçada. Né? Até chegar a saber que ele está seguro do outro lado. E isso que você me perguntou agora, realmente a gente... Olha lá, mais um flagrante, aquela mulher já ia fazer a travessia fora da faixa, agora está sendo orientada para fazer a travessia, começou a atravessar do lado errado, fez errado. A jovem também, estudante ali, mesma coisa. Não tem jeito, a orientação tem que ser tanto para o condutor quanto para o pedestre também. Olha só, a gente vai falar um pouco sobre essa questão da multa, porque muita gente acha que só o motorista pode ser multado. Motorista que para em cima da faixa de pedestre recebe multa de R$ 191,69. Agora, pedestre também pode ser multado no valor de R$ 26,60. É raro multar o pedestre, mas está previsto em lei. É raro. A gente está tentando trabalhar a orientação para evitar essa multa, né? Mas isso está previsto em lei, realmente, e o pedestre pode sim ser multado. Se a gente orientar e mesmo assim ele insistir em passar fora da faixa, ele pode sim ser multado. Agora, para o motorista evitar uma batida, por exemplo, se ele para de repente na faixa, ele também está sujeito a um acidente. Que tipo de sinalização ele deve fazer? A gente pede que ele bote o pisca-alerta, né? Isso não está no Código de Trânsito, mas a gente pede para que o outro tenha atenção e aí ele também vá reduzindo a velocidade. Olha só, mais um flagrante, é impressionante que mesmo com os agentes de trânsito aqui, mesmo com a nossa presença, com a faixa muito bem sinalizada, as pessoas não respeitam. Senhora, com licença, a senhora ia atravessando fora da faixa, a senhora costuma atravessar fora? Não, só foi um incidente. Para passar mais rapidinho? É. Você não tem preocupação de um acidente, alguma coisa? Tem, né? Mas a pressa é mais... Tá bom, obrigada. Bom dia para a senhora. Olha só do que ela falou, da pressa. Essa pressa é o que provoca muitos acidentes, né? É o que provoca. Nós já tivemos 26 mortes esse ano de atropelamento, né? Dessas, 18 foi só de idosos. Então, os idosos também têm essa mania. Quando a gente dá palestra para idosos, não, tem pressa, tem que passar correndo e passa correndo e acaba acontecendo um acidente. Fatalidade que ninguém espera. Mônica, muito obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia Sergipe. Gentileza gera gentileza, né, Lidervan? Educação e um pouquinho de calma não fazem mal a ninguém. É isso aí, Priscila. O pedestre passando na faixa e o motorista, então, respeitando a sinalização para que esse pedestre passe, né? Obrigado, Mônica, pela sua participação, pelos esclarecimentos. Obrigado, Priscila, você também.